Sabe aquela força invisível que move tudo ao nosso redor? Pois é, a gente está falando de energia. Ela está no calor do sol, no jeito que o gelo derrete, até na formação das nuvens lá no céu. Mas como é que essa força tão fundamental funciona exatamente? Bom, é isso que a gente vai descobrir. E para começar essa jornada, vamos olhar para cima para um dos espetáculos mais incríveis da natureza. Um verdadeiro balé de luzes misteriosas que dançam nos polos do nosso planeta. Imagina só, na escuridão total da noite, essas luzes ficam dançando no céu por horas. São arcos gigantescos, sabe? Muito maiores que um arco-íris. Não é à toa que as lendas antigas viam aquilo como lanternas de demônios procurando almas. É uma imagem bem forte para um fenômeno de uma beleza impressionante. Mas a ciência por trás disso é igualmente fascinante. Essas luzes, a aurora boreal no norte e a austral lá no sul, são, na verdade, o resultado de uma colisão cósmica. Partículas cheias de energia vêm direto do Sol, viajam pelo espaço e são, tipo, capturadas pelo campo magnético da Terra. E ele guia essas partículas direto para os polos. Chegando lá, elas se chocam com os átomos de oxigênio e nitrogênio, e é isso que faz eles brilharem. Ok, então partículas do Sol batendo na nossa atmosfera criam esse show de luzes. Mas qual é a força fundamental por trás disso tudo, hein? O que é que conecta um fenômeno lá no céu com tudo que acontece aqui na Terra? A resposta é uma palavra só: energia. A mesmíssima energia que faz o Sol iluminar nosso dia é a que cria a aurora durante a noite. É a força que está em tudo, conectando um espetáculo celestial com as coisas mais corriqueiras do nosso planeta. Certo, a gente falou que tudo é sobre energia. Mas para entender de verdade como o nosso mundo funciona, a gente precisa responder uma pergunta bem básica. Afinal de contas, o que é energia? Bom, na física, a definição é bem direta. Energia é a capacidade de realizar trabalho. E o que é trabalho? É o que acontece toda vez que uma força move um objeto por uma certa distância. Pode parecer simples, mas esse conceito é a base para a gente entender cada movimento e cada transformação no universo. Vamos pensar num exemplo bem prático. Quando alguém levanta um tijolo do chão, está aplicando uma força contra a gravidade, certo? Isso é literalmente realizar um trabalho sobre o tijolo. E ao fazer isso, não se está apenas movendo o objeto, mas sim transferindo energia para ele. Essa energia que o tijolo ganhou por estar lá no alto tem um nome: energia potencial. É uma energia que fica armazenada, quietinha, só esperando para ser usada. Ela tem o potencial de realizar trabalho, por exemplo, se cair. E se a gente pensar numa escala muito maior, um ótimo exemplo é a água numa represa. Toda aquela massa de água ali parada tem uma quantidade absurda de energia potencial simplesmente por causa da altura. Da mesma forma, o ar lá no alto da atmosfera tem mais energia potencial do que o ar aqui no nível do mar. Agora, se a energia potencial é a de posição, a energia cinética é a do movimento. Qualquer coisa que se move de um átomo minúsculo a um planeta gigante tem energia cinética, e ela depende de duas coisas bem simples: da massa e da velocidade. A diferença entre uma brisinha e um vendaval é um exemplo perfeito disso. Um vento forte tem muito, mas muito mais energia cinética do que uma brisa leve. E o motivo é interessante: a energia não aumenta de forma proporcional à velocidade, ela aumenta ao quadrado. Por isso que um ventinho um pouco mais rápido já pode ter um poder de destruição bem maior. E isso nos leva à regra de ouro do universo, a primeira lei da termodinâmica. É bem famosa. A energia não pode ser criada nem destruída. A quantidade total de energia no universo é sempre a mesma. Ela só se transforma, mudando de potencial para cinética, de química para térmica, num ciclo que nunca acaba. Ok, agora que a gente já entendeu os tipos de energia, vamos diminuir a escala. Vamos lá para o nível microscópico, onde uma dança invisível de átomos e moléculas define uma coisa que a gente sente todo dia: o calor. Quando a gente fala de temperatura, não é de algo abstrato, não. O que estamos medindo, na verdade, é a energia cinética média dos átomos e moléculas de alguma coisa. É simples. Temperatura mede o quão rápido os átomos estão se agitando. Mais quente, mais rápido. Um balão de ar quente é um exemplo ótimo disso. Quando o ar lá dentro é aquecido, as moléculas dele começam a se agitar freneticamente. Elas se chocam, se afastam umas das outras e o ar se expande, fica menos denso que o ar do lado de fora. E é por isso que o balão sobe. E de onde vem a maior parte da energia que move nosso planeta? Vem do Sol. É a sua energia radiante que viaja pelo vácuo do espaço, chega aqui, aquece a Terra e dá o pontapé inicial para toda essa dança de moléculas que a gente chama de clima.
Certo, então o calor é esse movimento todo de moléculas. E a energia do Sol é que começa a festa. Mas como exatamente esse calor viaja e se espalha pela nossa atmosfera? Antes de mais nada, é importante entender que calor não é uma coisa, é um processo. É energia em trânsito, sempre se movendo de um lugar mais quente para um lugar mais frio. É a natureza tentando buscar o equilíbrio, sabe? E essa transferência de energia acontece de 3 jeitos principais na atmosfera: por condução, que é o contato direto, por convecção, que é o movimento de fluidos, como o ar e a água, e por radiação, que é o jeito que o calor do Sol viaja pelo espaço até chegar aqui. Agora, vamos juntar tudo o que a gente aprendeu para resolver um mistério bem comum. Uma coisa que todo mundo já sentiu num dia de praia. Alguém já parou para pensar nisso? O sol tá lá, brilhando igualzinho na areia e na água. Então por que uma queima o pé enquanto a outra refresca? A resposta está no jeito como materiais diferentes lidam com a energia que recebem. O segredo todo está numa propriedade chamada calor específico. Olha só que incrível. É preciso 5 vezes mais energia para esquentar 1 grama de água em 1 grau do que para esquentar a mesma quantidade de areia. Por isso, a água tem essa capacidade impressionante de absorver o calor do sol sem esquentar muito, enquanto a areia, coitada, vira uma chapa quente rapidinho. Isso nos deixa com uma última reflexão. Se uma coisinha tão fundamental como o calor específico da água pode definir uma experiência tão comum, imagina só quantas outras forças invisíveis, todas baseadas nesses mesmos princípios de energia, estão operando ao nosso redor, moldando o clima e o nosso mundo de jeitos que a gente nem percebe. O que mais será que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz?